Gênese no lar. Gênese no lar. Evangelho no coração. Com muita alegria, manhã de sexta-feira, dia 20 de novembro do ano de 2020. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, neste instante de integração, de meditação, de reflexão, onde as nossas preces endereçadas ao Senhor possam se tornar um manancial de bênçãos, um manancial das forças da vida. Eis o tema da nossa manhã, do nosso encontro. Que todos possam se sentir acolhidos nesse projeto da FEAC Minas, a Casa de Kardec, Amélie Boudet, no nosso canal Gênese. Manancial das forças da vida. Poeticamente nos sugere tantas ideias. Por isso vamos recorrer a um contributo extraordinário dado por Allan Kardec, a obra de cunho moral que desenvolve, que nos auxilia ao sentimento da religiosidade que é inato dos seres, a religião natural. Kardec publica o capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração, obra Evangelho segundo Espiritismo, que é um desdobramento da terceira parte de O Livro dos Espíritos. E Kardec publica, na abertura, um trecho do Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 10, no versículo 13 em diante, palavras de Jesus. Digo em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Olha a criança em nossas vidas, a representar a pureza, a simplicidade, a sensibilidade, a vida abrindo possibilidades, novos ciclos, reencarnação, portanto, renovação, transformação. Vamos trazer a criança para o nosso espaço virtual e do coração, pois elas dialogam de uma forma bem prática, direta e amorosa com o Pai, que está nos céus dos seus corações. Sejamos como elas. Vamos agora ouvir uma mensagem do Espírito João Evangelista, apóstolo de Jesus, que foi um dos mais atuantes na orientação de Allan Kardec. Temos várias mensagens na Revista Espírita e hoje vamos trazê-la uma especial, possivelmente das preferidas de Kardec. Ele seleciona e coloca na obra. João Evangelista vai dizer assim no item 18: Deixai vir a mim as criancinhas. Ouçamos. Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade. Estas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus
chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não inclinada na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava. Para o seu. O coração das mulheres, que são todas as mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, e a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Meus amigos, o sentimento que temos é de se apequenar, ou de estar se apequenando, sobre o ponto de vista do orgulho e do egoísmo diante do manancial das forças da vida. Não por constrangimento, sob o ponto de vista de um impacto de fora para dentro, mas da sensibilidade que harmoniza, do intelecto que se projeta para desenvolvermos inteligências múltiplas e compreendermos os desígnios do alto e nos adequarmos, operando conforme os ditames celestiais, sem tergiversar, sem criticar, sem conflitar, mas fazer por uma adesão natural, espontânea, amorosa ao convite que nos visita, qual seja, sermos melhores, trabalharmos com consciência, com responsabilidade para o nosso melhoramento, sem conflitos, sem partidarismos, sem disputas. Se entregar. Você já fez isso algum dia? Por certo.
O amor sugere entrega. Aliás, temos dificuldade de explicar o amor. O amor é inexplicável, mas é uma força soberana. É uma força inquestionável. É uma força que costuma enceguecer quando apaixonada se torna, mas libertadora quando sublimada se faz na vida. Quantos lances da vida podemos contabilizar em que marcou profundamente a nossa jornada essa entrega? Essa entrega. Os amigos que nos tutelam, espíritos bondosos que coordenam esse projeto, têm utilizado de um recurso que passa a ser, sob o ponto de vista do intérprete, sou eu o menor de todos, quase que um estigma. Porque a imagem da mãe sempre nos visita. E eu compartilho com vocês. Porque o amor da mãe, ou de mãe, como queira, ele nos encanta e é um grande mistério. O que naturalmente uma mãe que experienciou, que continua experienciando, dialoga nos explicando com o fenômeno prático do dia a dia. Chico Xavier. Certa feita, tão reverente às suas mães, lembrando de Maria João de Deus, de Cidália Batista, e das mães dos céus, uma vez que elas foram transportadas para a grande mudança, para que ele pudesse caminhar e desenvolver a sua autonomia. Ele, inspirado por ela, se tornou mãe. Mãe de todos que se aproximavam. Pouco tempo no Gênesis no Lar, eu contei uma história, ou compartilhei, publicada por Ramiro Gama, em que Geralda, uma de suas irmãs, fala que Chico não foi pai quando elas ficaram órfãos de pai e mãe. Chico se tornou mãe. Ouvi da boca de outras duas irmãs, Cidália e Lucília, numa visita que eu e Arnaldo Rocha fizemos em 2004, a mesma expressão. Isso me marca como historiador, como pretenso biógrafo, e não consigo, confesso, dissociar essa imagem que Chico representou para esse grupo como mãe. E não sei se com a aquiescência dele, me candidatei e me tornei filho dessa mãe. E por onde eu vou, eu falo isso de coração. A mãe. E foi tão interessante porque a vida do Chico foi pautada em cuidar de mães que perderam filhos. Quantas cartas? Os filhos que voltaram para agradecer as suas mães e estimulá-las para que elas continuassem mães, sem eles, adotando outros. Chico Xavier, certa feita, disse: o amor de mãe é o amor que mais dialoga com o amor de Deus para com os homens, seus filhos. É o que mais. A dizer que todos os amores são amores divinos. Estou falando do amor, no seu sentido puro da palavra. Então, o amor da mãe
é um amor que traz para junto as crianças, os filhos. O amor de mãe não dispersa. Congrega, ele unifica. Ele espera, ele reconhece, ele abençoa, ele perdoa. João o Evangelista, na história, ficou conhecido como o discípulo amado. Os teólogos discutem, mas Jesus não amava os outros? O outro vai dizer, não, ele amava mais João. É a visão deturpada do processo. Quem sabe, sem entrar no mérito, nós poderíamos dizer que todos os apóstolos, que são filósofos, são aprendizes, o filósofo é o que ama a sabedoria e vai em busca. Todos eles estão dentro da gente como arquétipos. Uma visão da psicanálise e etc. Então nós temos o Pedro aqui dentro, nós temos o Tiago, nós temos Judas, nós temos todos. Nós temos João, nós temos Tomé, nós temos todos. Agora, a virtude ou sentimento sagrado, porque sentimento e virtude se completam, se unificam, para não dizer que é a mesma coisa, mas não vou entrar na dialética. O amor é o sentimento sagrado. O amor é que gera o manancial das forças da vida. João Evangelista está falando sobre a atuação de Jesus com as crianças no sentido da adesão a um convite. O amor do Cristo é um amor. Nós estamos ainda há anos-luz de compreender, porque precisamos de viver. Porque ele não, se a gente for intelectualizar, nós vamos usar padrões, parâmetros, valores da nossa condição imperfeita. Então fica difícil a gente tentar analisar assim, por que ele deu a vida? Por que a cruz representa a evolução? Meu Deus, que capacidade de sacrificar. Não defender, não se defender, mas ser defensor das causas dos sofredores. Defensor, sob o ponto de vista da luta para advogar, porque compreende a lei, não burla a lei, mas utiliza os mecanismos da lei divina como um mecanismo educativo e favorece o entendimento e a libertação, mesmo que as sanções possam sugerir algum tipo de punição ou castigo, como queiram. Porque, na verdade, são movimentos interiores. Então, o sentimento de culpa, o arrependimento, que, na verdade, traduz esse conflito interno, representa o despertar do ser. Ou seja, aprender, colocar em prática e aperfeiçoar, reparar. E esse movimento precisa do amor. Porque quando tumultuosos ou tumultuados, quando confusos, com dor, o remédio é o amor. E é o que ele nos oferece. Então ele não vem dizer, você está sofrendo porque você fez isso ou aquilo. Não, 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 não. Ele se coloca, como sempre se colocou, porque ele é antes e ele é depois, o amor é eterno,
ele não é circunstancial, ele não é cíclico. Ele se posiciona no mundo, é irradiação permanente. E quando nos despertamos como crianças, seja pela dor ou pelo entendimento, que a gente levanta o dedo e diz: Senhor, Ele está. Pronto. Então o amor nos preenche, remedia, estimula, confirma, esclarece, indica. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Jesus foi o iniciador do Espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, antes criancinhas, agora seres em despertamento. Sentimos a força e não mais vamos procurá-lo no sentido de apenas receber. Nós vamos nos deparar com ele pelo nosso trabalho, pelo dever cumprido. Não é simples, porque nas imperfeições nós adulteramos, nós viciamos, nós complicamos, nós criamos dificuldades. Faz parte do processo natural. Emmanuel nos oferece uma bela lição no livro Mãos Unidas, através desta mãe bondosa, desse amigo presente, Chico Xavier. Quando eu falo mãe, gente, por favor, nunca entendam que eu estou falando de gênero, homem, mulher. Estou falando do trabalhador de sol a sol, que o Chico nos mostra que é possível, que o grande lance é ser, é se transformar nesse trabalhador que vai lidar com a razão e com o sentimento. Então o Chico tinha o seu lado positivo, o seu lado mais receptivo, mas tinha momentos que ele era ativo, tinha momentos que ele era numa linguagem própria. Ele era homem, tinha momentos que ele era mulher. Ele transitava nessas polaridades. O que nós todos fazemos. Obviamente que a mulher transita mais no sentimento. Mas ela vasculha o tempo todo a razão. Como o homem que opera no plano racional e que está se curvando, está se sensibilizando para dialogar com esses sentimentos. A definir que vamos chegar num dia em que as duas asas se completam por estarem do mesmo tamanho, na mesma eficiência, promovendo um voo espetacular. O Cristo tem as duas asas plenas. O Cristo é o Senhor da evolução. Página 39, ou melhor, lição 39 dessa obra, Emmanuel diz assim: sobre as nossas dificuldades com relação ao amor e à evolução. Adulterar significa tisnar, viciar, mentir. E nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. Podemos olvidar, esquecer. Por isso, e toda negação do bem começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia, para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. O que Emmanuel está dizendo? Que a negação começa em nosso íntimo. Então a negação começa pelo sentimento, não é pela razão. Então o sentimento, nesse plano da negação, transforma-se em ideia. Aí ele se torna uma razão. O plano intelectivo. Que vai exteriorizar-se na atitude. Captaram? A gente fica assim, meu Deus, eu fiz aquilo. Emmanuel está dizendo assim,
Virou manchete, você fez. Mas não fica brigando com o que você fez. Vamos bater um papo? Vem cá, senta comigo. Aí ele precisava do Chico, né? Então nós vamos sentar com o Emmanuel e o Chico na beirada do fogão de lenha, numa cozinha em Minas Gerais, comendo um pão de queijo, tomando um café com leite, porque é Minas. E vamos prosear. Aí ele vai dizer assim, não briga não, filho. Começa a trabalhar seu coração, o seu sentimento. Porque do sentimento é que vira ideia. E da ideia é que vira atitude. A palavra e a ação. Para associar com outro texto que está no livro Pensamento e Vida. Mas vamos ouvir Emmanuel, que o Carlos Alberto está atrapalhando a prosa. Desse modo, podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos. Compreendendo que os nossos sentimentos fecundam, em nosso prejuízo, os resultados que nos caracterizam a marcha. Professor Emmanuel, eu preciso de conversar com os meus amigos, porque eu estou perplexo. Chico, vem cá, amigo. Nos ajuda aqui, põe a mão na nossa cabeça para ver se a gente consegue entender. São sentimentos que fecundam em nosso prejuízo. Significa que os sentimentos podem fecundar ao nosso benefício. O sentimento, na verdade, ele é direcionado de acordo com as nossas tendências e com o investimento da vontade. Se eu for falar só de tendência, a gente vai perder a oportunidade de se esforçar. E tendência está falando sobre a nossa trajetória, sobre o que nós trazemos. Reencarnações passadas, escolhas atuais. O livro da sua vida está mostrando as páginas que vão se caracterizar por tendências, por vícios, por virtudes, pelo caráter. O que vai gerar o destino. Então sofremos, lidamos com os impactos do destino, não porque Deus nos pune. Não, Deus espera. Deus aguarda. Que a gente solucione com provas, ou seja, testes, e esses testes vão gerar expiações. A expiação é o ato que visa ser consciente para tirar a imperfeição de fora. Talvez um dos assuntos que mais o espírita será chamado a pensar. Palavra, prova e expiação. Deve ser uma prova do vestibular, a encarnação inteira. E o povo quer dissecar o assunto em meia hora de fala. O que é prova, o que é expiação? Kardec escreveu não sei quantos textos sobre o tema. Então não se preocupe, tá bom, pessoal? Nós estamos sentados numa cozinha, beirada do fogão de lenha, de manhãzinha, tomando um café. Acabou de sair. É assim que temos a preguiça, sustentando a ignorância. E a ignorância nutrindo a miséria. My God. Então preguiça sustenta a ignorância. E a ignorância alimenta a miséria. Então, onde tem miséria, tem ignorância e tem preguiça. Preguiça, ignorância e miséria. Desculpe, eu estou repetindo. Por favor, entendam bem. Eu quero adequar a minha ignorância, respeitando a sua sabedoria. Porque parece que eu fico andando em ciclo, mas é uma didática. Por isso eu peço desculpa se ela não atende. A malícia gera crueldade. E a crueldade formando o crime. Mesma dinâmica. Então, onde tem crime, antes teve a crueldade. E antes da crueldade, a malícia.
Tudo começa na malícia. Olha que extraordinário. Agora vão para a calúnia. A suspeita criando a maledicência. E a maledicência armando a calúnia. Eu vou usar a mesma didática. Aonde tiver calúnia, antes teve uma maledicência e um pouco antes a suspeita, a dúvida. Quando eu chegar aqui na frente, eu vou voltar, tá bom? Só mais, porque eu tenho uma ideia importante. Pelo menos para o meu aprendizado. Peço desculpa de novo. Agora ele vai falar da disciplina. A disciplina criando o trabalho e o trabalho presidindo o progresso. Agora o Emmanuel sai do plano negativista e vai para o positivista. É o positivismo que parte de uma didática que constrói a partir de uma ideia que pode parecer destrutiva. A disciplina cria o trabalho presidindo o progresso. Então, onde tem progresso, significa que antes teve um trabalho e antes do trabalho uma disciplina. E a disciplina parte de um planejamento, de uma organização. Aí dá uma outra ideia. Não se constrói o progresso sem planejar, sem aplicar inteligência. Progresso na Terra, progresso moral, progresso espiritual. A bondade plasmando a cooperação e a cooperação construindo a beneficência. Espetacular. Quando você se deparar com a beneficência, lembre que antes teve uma cooperação que partiu da bondade. A bondade é sentimento. Captaram? A beneficência é a operação. E a cooperação é inteligência, é razão. Com isso, nós podemos concluir uma outra coisa. Que Jesus toca o coração. Ele vai acionar a bondade. Uma mãe toca o filho aonde o pai não chega, porque a mãe costuma, meu filhinho. Aí o filho derrete. O pai já vai logo. Tem que fazer isto. Olha a responsabilidade. Já vai no plano da moral, do impacto. Aí o indivíduo trava. A mãe. Ah, meu filho quer pipoca. Ah, meu filho, olha a sua camisinha passada. Aí o pai fala assim, você é boba, mulher. É óbvio que é tudo dentro do equilíbrio. É tudo dentro de um plano de elaboração. Mas que entre o amor e a razão, o amor sempre é superior. Pegaram o que eu quero tentar passar aqui? Então o amor inspirando a renúncia e a renúncia garantindo a felicidade. Felicidade, agora eu vou buscar em Kardec. A felicidade está na razão direta da perfeição. A infelicidade está na razão direta da imperfeição. Então, se somos infelizes é porque somos imperfeitos. Agora, voltando para o Emmanuel, ele está dizendo, o amor inspira a renúncia. Pessoal, não dá para falar de renúncia se não tiver amor. Porque a razão vai falar assim, que isso, bobagem. Eu não me dobro. O amor dialoga em outros páramos. Não te esqueças dessa forma de que em ti mesmo levanta o cárcere de sofrimento, a que te aprisionas, ou se ergue o ninho de bênçãos em que te preparas à frente do glorioso porvir. Não basta te convertas em censor de consciências alheias, para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. É indispensável a nossa própria defesa contra o assalto das trevas, consoante o ensinamento da revelação divina, e recomenda:
vigiarmos o coração, por situar-se nele o manancial das forças de nossa vida. Amantíssimo Jesus, Senhor de nossos corações, abençoe sempre a nossa razão, a partir da Tua verdade, desarticulando o ponto de vista interesseiro, que vigia como um lobo voraz quando a ovelha da paz se aproxima, favorecida pelo trabalho do pastor, que sugere o engrandecimento, o crescimento da alma. Livra-nos, Senhor, do mal que nos espreita, sofisticando para que a luz tenha dificuldade de penetrar. Ofereça-nos, através da misericórdia, manifestada pelos amigos, pelos nossos tutores da vida maior que superintendem a nossa jornada, e nos reconheçamos como filhos, responsáveis pela Tua obra, herdeiros do grande futuro, mas ainda necessitados de arrimo, de livro, de conselhos, de escola, de trabalho, de oficina, do suor sagrado do dia a dia, das dificuldades que nos fazem crescer. Senhor, se conosco sempre, para que aprendamos a amar como amados sempre fomos desde a criação, continuando a ser amados por seres que renunciam, que sacrificam, que nos perdoam, que nos esperam, que nos abençoam. Senhor, que a Tua obra seja do coração, que o templo seja da caridade, que a família seja universal, que o bem é a nossa meta, sem hesitação, sem postergação, na ação contínua, que sugere a redenção. Senhor, suplicamos ainda pelo amigo, pelo familiar, pela humanidade. Pedimos, Senhor, que todos nós possamos ter oportunidades de Te conhecer e viver conforme preceitua no Teu Evangelho a destinação que há de favorecer a eficiência nas atitudes, engrinaldando-a de luz com a benevolência, com a indulgência, sempre, Senhor. Não permitas que a presunção, que a intolerância, que a negação, pronunciada pelas nossas bocas, pelas nossas mãos da intolerância, não, Senhor, livra-nos do mal que opõe circunstancialmente, temporariamente, sabedores de que o amor, como um manancial das forças sagradas, seja a luz, e que Jesus, mais uma vez e sempre, esteja conosco em nossos lares, nos nossos caminhos, junto com a humanidade. Que a Tua paz, Senhor, se faça. Que a Tua paz seja sempre conosco. Que assim seja. E que possamos agora, acolhidos, felizes, motivados,
por tanta fraternidade que irradia das almas sinceras que nos tutelam, e possamos compreender o que nos compete realizar nesse instante. E quando dispersos, após essa oração, entremos no campo da renunciação, com coragem, possamos dar os passos seguros, firmes e constantes, na obra do agora, pois o futuro só depende desse instante que inicia-se. Nesta augusta hora que nos despedimos da tua sacrossanta e infinita bondade e amor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Ave, ave, ave seja o teu nome, meu Cristo de Deus. Nosso Senhor amantíssimo.